Olá, turma de nono, tudo bem? A partir de agora, nós vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. Muito bem, pessoal. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos as parábolas de Jesus, também trabalhamos a questão de abuso e maus trato a pessoas de idades mais avançadas, né, que são os idosos. E nesse planejamento foi decidido em comum acordo com os professores e Secretaria de Educação que iríamos trabalhar as religiões e seitas do mundo, tá? Então hoje é a nossa primeira aula em que vamos estar abordando essa temática e eu espero que vocês aproveitem bastante desta aula para estarem assim aprendendo, para estarem assim desenvolvendo mais assim o seu raciocínio para essas questões que serão abordadas, tá? Então, a partir de agora, vamos estar trabalhando as grandes religiões. Logicamente, turma, que existem centenas de religiões aí pelo mundo afora. Não tem como nós trabalharmos todas elas, mas vamos estar trabalhando assim as mais importantes, assim as que têm maiores relevância no mundo, né? As mais conhecidas, as mais faladas, tá? Então é este assunto e eu convido você a estar passeando comigo agora aqui pelas páginas do conhecimento, ok? Então sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Então nós temos aí vocês observando aí na tela inicial do nosso slide, que inclusive preparamos para você assim com muito carinho, com muita dedicação, tá? Para que vocês venham estar assim entendendo melhor ainda o nosso assunto ou essa temática que vamos estar abordando, tá? Então aqui na tela inicial nós temos aí alguns símbolos, né, das religiões que iremos estar abordando, tá bom? Então eu convido você a estar observando aí comigo essa tela inicial, ok, galera? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira página ou nosso primeiro slide. Então nós temos aí, pessoal, religiões existem milhares, de acordo com o seu próprio jeito de reverenciar uma divindade e de se posicionar no mundo. Receberão nomes diferentes e seguidores próprios. Vejamos algumas das principais religiões e seitas no mundo. Tá? Então vamos ver aí, como eu falei antes, vamos ver algumas, não todas, né? Porque são milhares, mas vamos ver aí as que têm maiores relevância aí pelo mundo afora. Tá bom? Então nós temos aí a primeira religião que nós queremos estar abordando nesse momento, nessa oportunidade, são as afrotradicionais, né? Então, religião tradicional do continente africano. Ela tem como principal característica a ausência de um livro sagrado, baseando-se em mitos e rituais que são transmitidos oralmente. Ou seja, essas religiões tradicionais afro, elas não têm um livro sagrado como a religião cristã, como a religião judaica, como a religião dos muçulmanos, enfim, né? Então ela não tem um livro sagrado que padronizado que venha a ser utilizado por esses povos afro, mas né, eles têm lá seus rituais, eles têm suas crenças, eles têm suas tradições, né? Então elas são baseadas em mitos e rituais que são transmitidos oralmente, ou seja, esses ritos, esses rituais, essas tradições são passados de para filho, para os netos, bisnetos. Então elas foram aí transpassando aí gerações, né, até na nossa atualidade e permanecem ainda de pé. Muito bem. Suas crenças e costumes têm mais a ver com a experiência diária do que com princípios morais de salvação espiritual. É totalmente diferente, turma, da religião dos judeus, por exemplo, né? Da religião dos judeus, da religião cristã. Totalmente
assim o oposto, que as bases deles são outras, né? Muito bem, galerinha, continuando. Apesar de se acreditar em um Deus supremo, é dada uma atenção maior a espíritos secundários, principalmente espíritos ancestrais, líderes ligados a um clã ou tribo. Com a colonização europeia, iniciada no século XVII, o contato com o islamismo e o cristianismo alterou algumas concepções das religiões africanas tradicionais, ocorrendo o sincretismo religioso, ou seja, a mistura de uma religião com outra. No Brasil, as religiões afro-brasileiras organizaram-se nas últimas décadas do século XIX, no período final da escravidão. Estas formaram-se em diferentes regiões e estados do Brasil e em diferentes momentos históricos. Como exemplo delas, temos o Candomblé e a Umbanda. Então, pessoal, nós já sabemos, vocês já estudaram em história, que esses africanos que foram trazidos aqui para a América, né, tanto para o Brasil como para as colônias da Espanha, as colônias inglesas, esses africanos que foram trazidos da África para cá, veio com eles suas tradições religiosas, suas tradições culinárias, não é? E eles não se dissolveram da sua religião, das suas crendices. Então eles continuaram praticando suas crendices, suas culturas religiosas nas colônias para onde eles eram trazidos, né? E eles continuaram adorando, cultuando as suas divindades, mesmo sendo proibidos pelas autoridades religiosas cristãs, aqui no caso das colônias portuguesas, por exemplo, aqui no Brasil, mas mesmo assim eles continuaram venerando as suas divindades, mesmo que as escondidas, mesmo que eles se prostravam diante de uma divindade católica, cristã católica, mas por trás de tudo aquilo eles estavam venerando ao seu Deus lá de origem afro, tá? Então eles usavam essas artimanhas para não deixarem morrer a crendices ou a cultuação aos seus deuses. Ok, galerinha? Vamos para frente? Muito bem. A outra religião que nós vamos estar tratando agora é o budismo, né? Então, o budismo é uma religião que foi fundada por Siddhartha Gautama, que é o Buda, como nós conhecemos, na Ásia Central, por volta de 563 a 883 a.C. Então, vocês observam aí que ela é uma religião bem mais antiga do que o cristianismo, né? Então, surgindo a partir do hinduísmo como um caminho individual para a salvação. Segundo o budismo, todas as ações têm consequências. O princípio propulsor por trás do ciclo nascimento, morte e renascimento são os pensamentos do homem, suas palavras e seus atos, que é o que eles têm aí como o karma, né? Que é esse controle. Os ensinamentos básicos do budismo são evitar o mal, fazer o bem e cultivar a própria mente. O objetivo é o fim do ciclo de sofrimento, samsara, despertando no praticante o entendimento da realidade última, que é o nirvana, né? Que é um estado em que o praticante alcança um estado de equilíbrio, que é chamado aí de nirvana. Ok, meu povo? Vamos adiante então. Então nós temos aí uma outra religião que vamos estar tratando, que é o catolicismo, né? Então, desde os primórdios do cristianismo, os cristãos ocidentais eram chamados de católicos e os cristãos orientais de ortodoxos, né? Nós já estudamos isso em história, vocês já viram isso nas nossas aulas de história, em que o catolicismo, a Igreja Católica, ela foi dividida, né? Isso lá pelo rei da Inglaterra, o rei Henrique, dividiu, né?
criando aí uma outra igreja, né? Muito bem, mas vamos lá. Entende-se então que a Igreja Católica é o conjunto de igrejas que estão em comunhão com o Papa. E a Igreja Ortodoxa é o conjunto de dioceses do Oriente, cujo chefe principal é o Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Título simbólico, pois as igrejas ortodoxas são independentes. A Igreja Católica Apostólica Romana abarca o maior número de cristãos no mundo e apresenta uma rígida estrutura organizacional e hierárquica. Ela possui 7 sacramentos, são sinais visíveis de que Deus concede sua graça aos humanos: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então são aí as bases da Igreja Católica, né, que estão baseadas aí nesses 7 sacramentos. Tá bom, galerinha? Beleza? Então vamos para frente. Vejamos o que tem aí no próximo slide. Nós temos aí agora uma outra religião que é conhecida como confucionismo, né? Então, o que é esse confucionismo? Ela é uma doutrina ética e política. Ela foi fundada por Confúcio e por volta de 551 a 479 a.C., né? O período que o tal Confúcio viveu, que por mais de 2000 anos constituiu o sistema filosófico dominante da China. Então já fica claro aí que ela é uma religião que foi fundada lá na China, né, por Confúcio, que viveu aí por volta de 551 a 479. Seu pensamento consiste em definir as relações humanas individuais em função das instituições sociais, principalmente família e Estado. Na verdade, o confucionismo e o taoísmo tiveram predominância na educação e na vida intelectual da China, enquanto o budismo exerceu importante influência na vida social. Beleza, galera? Entendido? Então vamos para frente. Vejamos aí qual a próxima religião. Então nós temos aí o espiritismo kardecismo, né? Então o espiritismo já vem, o nome da palavra já deriva de espírito. Kardecismo já deriva do seu fundador, que é Allan, que foi, né, no caso, Allan Kardec. Muito bem, então o espiritismo, ele consiste num sistema filosófico religioso cujo eixo principal é a crença na reencarnação. Então, o que é reencarnação? Para que vocês entendam melhor. A reencarnação é a crença de que a pessoa morre, mas ele volta a viver novamente, ou seja, o seu espírito retorna novamente no corpo de um outro ser. Ou seja, ele renasce novamente. Ou a pessoa morre aqui e ele pode nascer novamente lá na China, ele pode nascer novamente nos Estados Unidos, ele pode nascer novamente lá na Alemanha, na Itália, na França, ou pode nascer aqui no Brasil novamente, pode nascer na mesma cidade, pode nascer novamente na mesma família, pode nascer uma família de outras pessoas, uma família rica, ou nascer numa família pobre, então varia muito, né? Então o espiritismo, eles têm essa crença na reencarnação, ou seja, a reencarnação é a pessoa reencarnar em matéria novamente e nascer novamente. A designação kardecismo deriva do pseudônimo Allan Kardec, adotado pelo teórico da doutrina espírita francesa Léon Hippolyte Denisard Rivail, 1804 a 69. Então, graças ao mandamento do amor, os mortais podem contar em seu processo de purificação e evolução com a ajuda e as orações dos espíritos de luz já desencarnadas, sujeitos também
eles a uma ética máxima do kardecismo, que é a caridade. Tá bom, turma? Então essa aqui é a doutrina do Espiritismo, que foi desenvolvida aí ou criada, né, por Allan Kardec. Beleza? Então vamos para frente e vamos ver qual a próxima religião que vamos abordar. Então nós temos aí o protestantismo. O que é o protestantismo, né? É um dos grandes ramos do cristianismo, ou seja, nós estudamos agora há pouco aí atrás, nós vimos aí no slide anterior, alguns slides atrás, sobre o catolicismo. Ou seja, o catolicismo e o protestantismo, eles são religiões derivadas do cristianismo. Eles são ramos do cristianismo, é uma ramificação do cristianismo. Ou seja, tanto o catolicismo como o protestantismo, eles são religiões cristãs. Então, o cristianismo, surgido da reforma protestante, ocorrida na Europa no século XVI. Inicialmente, a partir da reforma, surgiram as igrejas luteranas e reformadas, mas que ao longo dos tempos foi frutificando em novas igrejas e denominações, como os batistas, os metodistas, os calvinistas, presbiterianos, pentecostais, entre outros, né? Hoje já tem mais outros ramos que surgiram a partir do cristianismo, a partir da reforma protestantismo, são os neopentecostais. Ou seja, nós temos aí os pentecostais, agora existe também uma nova ramificação que são os neopentecostais, né? Ou seja, mais uma ramificação de, de cristianismo, da religião cristã. Muito bem. Alguns denominados genericamente de evangélicos, né? É o que nós conhecemos como evangélico, ou em um termo mais comum, os crentes, né? Os crentes evangélicos, todos eles partem do protestantismo. Devido a essas divisões, as formas de composição, estrutura, doutrinas, práticas e cultos também podem diferir entre si. De forma geral, a palavra de Deus, a Bíblia, organizada diferentemente da Bíblia católica, é amplamente estudada e seguida. Ou seja, a Igreja Católica, elas seguem a Bíblia Católica. A Bíblia Católica, ela tem um acréscimo da Bíblia Protestante, porque ela contém alguns livros a mais, que no meio protestante, esses livros são chamados de os livros apócrifos, né? São alguns livros a mais que existem na Bíblia católica, como por exemplo, tem o livro de Judite, tem o livro de Macabeus, entre outros, né? Então, tá aí uma pequena diferenciação. Outra diferenciação entre o protestantismo e o catolicismo é a questão das Então são as questões das venerações às imagens, né, aos santos, né, Santo Antônio, São Pedro, São João, enfim, entre outros vários santos que são cultuados ou venerados na igreja ou na religião católica, que não são cultuados pelos protestantes, não são cultuados na religião protestante, tá? Então há aí essas divergências, essa, essa diferenciação de duas religiões cristãs, que é o catolicismo e o protestantismo. Então vamos lá, vamos para a próxima religião. Então nós temos aí a próxima é o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião professada pela maioria dos povos da Índia. Cultua um grande número de deuses e deusas, e seus seguidores acreditam na reencarnação e na união com o Deus Supremo. Então você vê aí, pessoal, uma pequena relação ou harmonia ou crença bem parecida
entre o hinduísmo e o espiritismo é que ambos acreditam na reencarnação. Ou seja, acredita que a pessoa morre, reencarna novamente, né? Reencarnar é voltar a ser carne novamente e nascer novamente. Então, o Deus Supremo na crença hinduísmo é o Brahma, né? Não é a Brahma bebida não, né? Observe que não tem o H da Brahma, cerveja Brahma não, tá? É o Brahma mesmo aqui. É um Deus. Então, pela libertação espiritual. Os hinduístas têm rituais diários obrigatórios e também os não obrigatórios, mas de enorme valor para eles, como a peregrinação a lugares sagrados, que no caso aqui é o rio Ganges, por exemplo. Então, o rio Ganges é um dos maiores rios do mundo e esse rio ele é considerado como um rio sagrado para os hinduístas, são as pessoas lá da Índia. Então os indianos têm o rio Ganges como um rio sagrado, é um presente dos deuses, e nas águas do rio Ganges, eles fazem as suas oferendas, eles fazem as suas cultuação às divindades, inclusive quando a pessoa morre, ser queimado à margem do rio Ganges e as cinzas serem jogadas nas águas do rio, isso é um ritual assim já milenar, cultuado por eles, né? Praticado por eles, e para eles assim é uma questão de honra, né? Uma questão de honra para o morto ser queimado às margens do rio Ganges, ter assim as suas cinzas jogadas nas águas do rio, pois é um rio sagrado, é um presente dos deuses para os indianos. Beleza? Então vamos para frente, ver a nossa próxima tela. Outra religião bem conhecida no mundo, inclusive ela é a segunda maior religião do mundo, é a religião Islã. Portanto, nós temos aí o islamismo, que é uma religião fundada por Maomé. Né? Então nós temos aí Maomé, que foi de 570 a 652 depois de Cristo. Ela já é uma religião um pouco mais nova do que o cristianismo. Então, do Islã muçulmana, né, uma religião fundada por Maomé, do Islã muçulmano, afirma a existência de um único Deus. Portanto, nós temos aí a religião Islã como uma religião que acredita na religião de um único Deus, assim como o cristianismo, o islamismo também tem essa crença. Portanto, nós temos aí uma religião que não acredita, diferentemente da religião que nós estávamos olhando aí atrás agora, de algumas religiões orientais, da China, do Japão, que acredita na existência de vários deuses. Nós temos aqui uma religião que acredita na existência de um único Deus, coisa bem parecida com a religião cristã, né? Então, Alá é o Deus principal, é o Deus único, é o Deus verdadeiro, segundo a crença dos islamistas, né? Ou religião islã. Acredita que o Cristo foi um grande profeta. Maomé, no entanto, não é cultuado em si mesmo, nem considerado o intermediador entre Deus e os homens. Para os muçulmanos, sua vida é o ponto máximo da era profética, sendo as leis do islamismo o cumprimento das revelações anteriores feitas pelos profetas das religiões relevadas, como o cristianismo e o judaísmo. Então, pessoal, nós estamos vendo aí uma religião que é uma religião monoteísta, né? Monoteísta, que é a crença em um único Deus, diferentemente de outras religiões politeístas. Nós temos aí o islamismo como uma religião mono que vem de um único Deus, a crença em um único Deus, ok? Vamos para frente, então vamos ver o que temos aí. Então nós temos aí o judaísmo, mais uma religião monoteísta. Então o judaísmo também ele é uma religião que acredita na crença ou na existência de um único Deus, tá? Então vamos ver aí então, judaísmo, religião do povo hebreu. O povo hebreu, pessoal, é aquele povo lá de Israel, são os israelitas, né? Ou israelenses,
né, como queiram chamar. Então, os judeus, israelitas, eles são o mesmo povo. Então, a religião do povo hebreu e a partir da qual surgiu o cristianismo, tá bom? Então, o cristianismo, ele saiu de dentro do judaísmo, tá? Então, nós temos aí o judaísmo. De dentro do judaísmo nasce uma nova religião chamada de cristianismo. Cristianismo por quê? Porque é uma religião baseada nos ensinamentos de Cristo, tá? Então nós temos aí o judaísmo, uma religião baseada nos ensinamentos de Moisés, né? Segundo Moisés, são ensinamentos que foi entregue a eles por Deus, que é Yahvé, o único Deus, o Deus principal. Aí dentro dessa religião judaica, né, segundo a Bíblia, que é onde contém os ensinamentos do judaísmo e do cristianismo, segundo a Bíblia, já havia uma profecia ou uma promessa de que iria nascer o Messias. Esse Messias se chamaria Jesus Cristo. Então, a partir dele, a partir do nascimento de Cristo, né, que sua morte e sua ressurreição, né, e subiu aos céus novamente, segundo a Bíblia, e aí ficou aí seus seguidores e fundou então a religião cristã, que é o cristianismo. Então nós temos aí, os judeus, eles esperam pela vinda de um Messias. Algumas ramificações judaicas reformistas creem, no entanto, que a era messiânica não envolva necessariamente uma pessoa, mas sim que se trate de um período de paz, prosperidade e justiça na humanidade. O livro sagrado é a Bíblia judaica, equivalente ao Antigo Testamento, porém organizada de forma diferentemente. É uma religião intimamente ligada à história. As narrativas da Bíblia se baseiam numa crença bem definida de que Deus fez uma aliança especial com o povo hebreu, tá, pessoal? Então nós vemos aí que o povo, os adeptos do judaísmo, eles não creem ainda que o Messias já veio e retornou ao céu novamente e deixou aí uma nova doutrina, que é o cristianismo, a religião cristã. Então eles aguardam ainda a chegada desse Messias. Já os cristãos, totalmente ao contrário, acreditam que o Messias já veio, esteve aqui na terra por 33 anos, morreu, ressuscitou, retornou ao céu novamente e ficou aí seus seguidores e fundou aí então a religião cristã. É o que nós conhecemos como o cristianismo. Ok, galera? Vamos para frente. Vamos ver o que temos aí. Nós temos aí o taoísmo. Então, o que é o taoísmo? É uma filosofia religiosa desenvolvida principalmente pelo filósofo Lao Tse, lá do século 6 a.C. É uma religião bem antiga. A noção fundamental dessa doutrina é o Tao, né? O caminho o que é o caminho, princípio sintetizador e harmônico do Yin, que é o feminino, e Yang, que é o masculino, né? O acesso ao caminho se dá pela meditação e pela prática de exercícios físico e, e respiratório, né? Exercício físico e respiratório. Então você vê aí o símbolo aí na tela, o preto e o branco. Esse preto e o branco, eles representam o equilíbrio, ou seja, a noite só existe porque existe o dia só existe porque existe a noite, o bem só existe porque existe o mal só existe porque existe o bem. Então, forma aí o equilíbrio, né? O equilíbrio. Tá? Então é uma religião bem antiga, bem antes do cristianismo. E aí nós temos também, galera, o shintoísmo, né? O shintoísmo. Shintoísmo é uma antiga religião nacional do Japão. A partir de 500 depois de Cristo, o shintoísmo enfrentou dura competição com o budismo.
mas as duas religiões acabaram por influenciar uma a outra. Não há um fundador, como em outras religiões. A essência desta religião são a cerimônia e o ritual, que mantém o contato com o divino, né, que é o sagrado. Costuma-se dizer que o shintoísmo possui diversos deuses, ou kamis, que se manifestam sob a forma de árvores, montanhas, rios, animais e seres humanos. O culto aos espíritos naturais e ancestrais sempre foi fundamental para o shintoísmo. Quatro elementos estão sempre presentes nas cerimônias, que é a purificação, sacrifício, oração e refeição sagrada. Muito bem, vamos para frente, vamos ver o que temos aí. Então nós temos aí, galera, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que o artigo 18 diz? Ele diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, segundo o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, ela diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, expressar a sua fé, expressar a sua crença religiosa é um direito que cada pessoa, cada cidadão tem. Aqui no Brasil, os direitos religiosos eles são assegurados por lei. Está na Constituição Federal, como você está vendo aí, tá? Então toda pessoa aqui no Brasil tem a sua fé, a sua crença garantida por lei, a sua livre expressão e manifestação em qualquer lugar, em qualquer espaço público ou privado, garantido por lei. Tá bom, galera? Portanto, as diversas religiões que existem no mundo e no Brasil, elas devem ser respeitadas, não importa qual seja ela, mas elas devem ser respeitadas por todas as pessoas. E para finalizar aqui, galera, nós temos aqui uma atividadezinha que vocês irão enviar no seu caderno e vocês irão estar assim respondendo essa atividade e enviando aí para o seu professor de ensino religioso. Ok, galera? Então vocês vão copiar aí, vai estar aí. E bom trabalho para vocês. Espero que vocês tenham tido um bom aprendizado e até a próxima aula de ensino religioso, ok? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.